Pega a visão do canal do Guerreiro. Hoje, primeiro dia da semana e o último domingo do ano de 2024. Dia 29/12. Estou fazendo esse devocional às 8h15 da manhã. Eu queria trazer um assunto muito importante para você se pautar. Eu não sei como é que foi o seu ano de 2024, mas essa mensagem de Jesus Cristo, que ela entre no teu coração e você deixe ela, como diz, escrita na tábua do teu coração, porque é fundamental para tudo aquilo que Deus vai fazer na nossa nação no ano de 2025. Os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Cuidado com as armadilhas. Em Lucas 14, a partir do versículo 7, está escrito: ao notar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes essa parábola. Quando por alguém fores convidado a bodas, não te reclines no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno que tu, e vindo o que te convidou a ti e a ele te diga: dá lugar a este. E então, com vergonha, tenhas que tomar o último lugar. Mas, quando fores convidado, vai e reclina-te no último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante de todos os que estiverem contigo à mesa. Porque todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer nesse devocional é uma palavra-chave que está aqui. A si mesmo. A si mesmo se exaltar, a si mesmo se humilhar. Jesus Cristo, ele é o mestre, o rei dos reis, senhor do senhor, mestre dos mestres, o advogado do advogado, e o que nos permitiu nós nos religarmos com Deus. E tudo aquilo que ele nos passa é para nos aproximarmos de Deus, ou também aprender que as atitudes que nós praticarmos contrário ao que ele ensinou, vai nos afastar de Deus. A palavra de Deus fala: eis que coloco de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. E ele fala, Deus fala: escolhe pois a vida, escolhe pois as bênçãos, porque se você escolher as maldições e a morte, elas recairão sobre a tua vida. Morte espiritual e maldições naturais e sobrenaturais. Então veja bem, em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, está escrito: tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que se deveria aferrar. Presta bem atenção nisso, coisa que se deveria aferrar. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Lucas 14:7 está falando a si mesmo se humilhar, a si mesmo se exaltar. Em Filipenses 2:7 está escrito: esvaziou-se a si mesmo. Então, a si mesmo é saber quem você é e não, por conta disso, se sobrepor às pessoas. Você já viu aquela cena de um recruta fazendo uma abordagem policial ou um soldado e de repente está ali um coronel, a paisana, e aquele recruta ou soldado vem com toda a força de empenho e maltrata a pessoa, e o coronel com autoridade para repreender ele de imediato, ele sabia que ele sabe que é um coronel, mas e o recruta talvez não saiba e está ali, né? E ele a si mesmo se humilhou. Isso é parte daquilo que Deus tem falado ao meu coração para me compartilhar contigo. Porque tem fases da vida da gente que a gente se exalta, né? Você sabe com quem você está falando, né? Muitas vezes. Eu sou extremamente... Estou trabalhando isso na minha vida, sou extremamente temperamental, meio sanguíneo, explodo com muita facilidade, mas Deus está me dando sabedoria para me controlar. Então, a si mesmo significa a pessoa que se humilha. Por exemplo, nós somos colocados em circunstâncias como filhos de Deus, que nós sabemos que nós somos filhos de Deus, que em determinadas circunstâncias nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Nós podemos repreender de maneira mais dura. Eu estou aprendendo no meio da família, no meio do trabalho, em amigos, a controlar. Esse versículo em particular eu estou
em campanha de jejum e oração sobre ele, para que eu possa entrar o ano de 2025 centrado naquilo que Deus tem a realizar na minha vida, na minha família, no ministério, no meu trabalho profissional, em todas as áreas da minha vida. E Deus colocou no meu coração de compartilhar essa mensagem contigo. Cuidado com as armadilhas. Porque as próprias letras às vezes quer fazer que as próprias letras de música faz com que o humilhado se exalte e perca a bênção. Então, pela graça, eu respeito as posições de autoridades. Eu não tenho dificuldade nenhuma, você sabe, de ordem espiritual, de ordem natural. Eu sempre olho para as pessoas, eu gosto de processo histórico, eu gosto de história, você está entendendo? Eu sou um admirador de história, eu gosto de processos vencidos, e respeito e aprendo. Por exemplo, a minha liderança, o Bispo Samuel Ferreira, eu acompanho o ministério do Bispo antes dele vir ser líder aqui em São Paulo, na Bebras sede. Eu acompanhei ele em Campinas, quando ele tinha umas ministrações engraçadas. Eu me lembro uma que ele, no meio do culto, como ele era mais... E ele começou a pegar a mala de todo mundo, as bolsas, e fazendo uma interpretação, mas como eu ri naquela... assim, o bispo ele tem um senso de humor tremendo, né? A gente vai avançando e a autoridade Deus vai dando, então algumas coisas vão mudando, mas ele tem um senso de humor tremendo, uma pessoa extraordinária. E não é falando não, estou falando porque eu acompanho ele antes dele ser o líder aqui de São Paulo, né? A minha família sabe de como eu já acompanhava as pregações. E é um homem de autoridade. Mas nós temos que ser humildes. Você tem que saber quem você é, mas ser humilde. É isso que é humilhar a si mesmo, né? Eu nunca me esqueço, em 2017, eu estava num culto, naquele culto no Conselho de Pastores, na Bíblica da Paz, e conheci o cônsul de Israel, Dori Gori, na época. Hoje é o senhor Rafael Edric, que é de São Paulo para o sul, que ele cuida, né? Do Rio de Janeiro para cima é outro cônsul. E aí, rapaz, nós fomos lá para os Gideões. Eu estava perto dos Gideões, eu levei ele lá nos Gideões. Eu vou colocar a palestra dele no canal do Guerreiro para vocês assistirem, muito boa. E eu me lembro, um homem de autoridade, sabe? E pessoas estava representando a nação de Israel num problema que estava tendo em relação a uma votação para... Eu não me lembro direito, alguma coisa relacionada à posição onde ia ficar os consulados, enfim. O que me chamou a atenção. Aí no aeroporto de Navegantes, ele fez a palestra, eu levei ele até o aeroporto, de lá ele estava indo embora. Ele tinha falado que ia me dar um brindezinho, né? E eu, brasileiro, né, acabei cobrando na hora que ele estava para embarcar. Eu falei, ô, cônsul, e aquele brindezinho lá, né? Como bom brasileiro, pidão. Rapaz do céu, que coisa que esse homem fez que eu nunca vou esquecer, viu? No meio do aeroporto ele agachou, começou a mexer na mala dele, eu segurando, mas não, depois eu pego lá em São Paulo, mas um gesto de humildade assim e responsabilidade com a palavra, rapaz. Nós brasileiros nós temos que crescer muito, sabe? Em nossos comportamentos, a nossa cultura, puxa vida, viu? Você tem que colar com pessoas que têm uma cultura diferenciada, porque, enfim, eu estou falando de resto de... Puxa vida, eu fiquei tão constrangido. Ele começou a mexer na malinha dele lá, caiu coisa da mala, e eu falei, por favor, não faça isso, né? Estava lá no aeroporto, mas um gesto de humildade e compromisso com aquilo que ele tinha falado, agiu daquela forma. E uma pessoa simples, rapaz. Nós temos contato ainda, com certeza no ano de 2025, ele está cobrindo uma parte da Grécia no turismo. Nós vamos... se você viajar comigo, você vai conhecer o Dori Gori. Pessoa extremamente pacífica, amável, uma super pessoa. Mas enfim, o que eu quero te falar é que não é pejorativo, mas para mim o mendigo e o Elon Musk não muda nada. O que muda é o processo de cada um. O que cada um fez na vida é que vai refletir, né? Essa lei da colheita, ela reflete na vida de todo mundo, né? Tudo aquilo que você mear, você vai colher. Decisões decidem destino. Então eu olho para as pessoas, respeito a autoridade, mas eu gosto mais do histórico do processo. Porque tem gente que olha uma autoridade, não sabe o que ela fez e se desmonta. Não, irmãos. Você tem que saber quem você é também. Se você é um cristão e recebeu Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da tua alma, saiba que
Nós estamos aqui para ser sal da terra e luz do mundo. Mas enfim, para terminar. Quem lembra daquele filme Trocando as Bolas? Dirigido por John Landis, era o Dan, o Andy Murphy, o Jamie Lee. Então ali você vê que as condições da vida proporcionam o final de cada pessoa, né? Então nós temos que entender, lembra que pensamentos podem se tornar práticas, práticas podem se tornar hábitos, hábitos determinar caráter e o caráter determinar o teu destino. Quem avalia caráter é Deus. Se você é um bom caráter ou você é um mau caráter, quem determina é Deus. Reputação, o homem pode falar e você pode achar que você é, mas caráter é só Deus, que tem uma análise. Por isso que Jesus quer lapidar o nosso caráter. Mas para finalizar, cuidado com a armadilha do humilhado e exaltado. Quem é você? Humilhado ou exaltado? Para finalizar, em Atos 15:16, no versículo 17 e 18 está escrito: ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: são servos do Deus Altíssimo, esses homens que vos anunciam um caminho de salvação. E fazia isso por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno em nome de Jesus Cristo, saia dela. E na mesma hora saiu. Para finalizar, eu me lembro que foi tema esse assunto de uma das escolas bíblicas. Eu me lembro mais ou menos do título assim: o diabo falou a verdade. Eu falei, caramba, como o pai da mentira falou a verdade? Nessa passagem, Paulo sabia que ele era um servo de Deus Altíssimo, estava pregando o evangelho e fazendo a diferença. E aquela endemoniada ficava atrás do apóstolo: o servo de Deus Altíssimo. Por quê? Por quê? Porque queria que entrasse a exaltação no coração dele. Cuidado com essas armadilhas de você estar na posição de humilhado, Deus te exaltar e você virar aquele que humilha. Esse negócio de vão viver aquele que te humilhou, vai ver você no palco e sai fora, irmão, sai fora. Isso é laço, isso é armadilha do diabo. Você não tem que... A obra de Jesus é a de Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, é descer cada vez mais. Um cristão, quanto mais alto ele está aos olhos do homem, mais inferior ele está aos olhos de Deus, porque a responsabilidade é maior. Você está entendendo? Quanto maior o título, bispo, primaz, para o homem, para Deus, ele é o menor, porque cada vez mais ele tem que descer. Agora os homens costumam trazer exaltação e queimar o filme, age como aquela endemoniada, querendo quebrar um ciclo daquilo que Deus está fazendo e fazendo com que o orgulho entre e quebre. Irmãos, não faça isso. Eu me lembro como eu me entristeci no último Gideões, como eu me entristeci quando chegou o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro no meio do culto, a gente adorando a Deus, desvirtuaram todo o culto, prejudicando até a vida dele. Não façam isso, não façam isso. Não pegue o humilhado e exalte a ele a ponto dele achar que ele é o cara e quebrar um ciclo daquilo que Deus está fazendo. E toma cuidado você também com as vozes malignas, que às vezes vêm do diabo falando a verdade para prejudicar aquilo que Deus tem a fazer na tua vida. Fica pianinho, desce cada vez mais, como Jesus nos ensinou. Pega a visão do canal do Guerreiro, termino com essa pergunta: quem é você? Humilhado ou exaltado? Fique esperto. Cuidado, em todas as áreas da tua vida. Esse ano de 2025 o chicote vai estar lá. Aquele que não estiver firme em todas as áreas da vida dele, principalmente com Deus, vaso na mão do oleiro. Pega a visão do canal do Guerreiro. Desculpa passar um pouquinho aí, mas é que é domingão, eu tô feliz esses dias aí. Vai para a igreja hoje, vai adorar a Deus.